tous les meilleurs pigeons, les acheter. Oui, mais c'est pour ça que nous, on ne sait plus acheter parce que c'est trop cher, parce qu'eux, ils viennent acheter avec beaucoup d'argent. Et nous, voilà, c'est ça. Non, ça devient impossible. Então, Pela, eu estou perguntando aqui porque, exemplo, aqui na Europa agora, os pombos estão custando muito caro, por isso que eu falei. Tem um brother aí de Minas Gerais, ele achou que eu tava desfazendo dos pombos dele, mas não foi desfazer do pombo dele. É que eu estou falando com a senhora aqui agora. Pombo Correios agora está custando muito caro, porque os chineses entrou na competição e eles vêm com muito dinheiro para comprar os pombos. Então hoje um pombo é a faixa de... Você combina a faixa de um pigeon? Combien no máximo? Combien que ça coûte un pigeon? Combien, oui, ça coûte? Ça varie d'un amateur à l'autre, ça va de 1000 € à... Le plus cher a été vendu à 1 million d'euros. 5 millions? L'année passée, 1 million d'euros. Ah non, nem passé. Cette année, 5 millions, c'est ça? Oui, non, 1 million d'euros. Voilà, 1 million d'euros. Ouais, chez nous, ça fait 1 million d'euros, c'est 4 millions. 40 millions. 40 millions, voilà. Mais então, on peut plus, c'est ça le problème. Ela tá falando aqui que o último pombo que teve vendido aqui é de 1.000 euros a 1 milhão de euros. Então que os pombos tá custando agora muito caro, entendeu? Pombos corridos aqui, então tá sendo muita dificuldade, até mesmo para as pessoas que querem criar, participar de campeonato, tá sendo difícil. Então, galera do Brasil, aí eu tenho que dar mais valorizar mais seus pombos, entendeu? E como vocês vêem, né? Porque quando a gente chegar nessa fase aí, meu irmão, pombo corrido vai estar muito caro. En 1900, attends, que je ne dise pas de bêtises, 91, 91, nous on a fait un premier prix national. Donc, une compétition là, à ce moment-là c'était Tulle, donc 650 km. On a fait un premier national. Et cette année-là, au local, il y avait un autre amateur qui a fait un premier sur Limoges et un autre amateur qui a fait un premier sur Barcelone. Même année, donc en quelques semaines d'intervalle, on a fait des premiers prix là au local. C'était très fort, mais malheureusement, il y en a un qui ne joue plus, mais l'autre est décédé. Et c'était un monsieur qui était très connu dans le monde entier pour ses pigeons, c'était Georges Carteuse. Carteuse Georges. Si vous parlez avec certaines personnes, mais partout, ils vendaient des pigeons partout. Et quand on a commencé ici, nous, en 1977, en 1978, il a dit à mon mari, voilà, tu mets tes pigeons, tu les accouples, donc tu les mets ensemble à telle date. Moi, je mets les miens, les voyageurs, pas les producteurs, les voyageurs, à telle date, je les mets ensemble aussi. Donc, toi, tes œufs, tu les jettes à la poubelle, tu viens chercher mes œufs. On a eu 48 œufs chez lui. Donc on a tout mis, et ça, là, on a été... on a même, à un moment donné, battu ce monsieur-là, Georges Carteuse, et il a dit, c'est un honneur pour moi d'être battu par un élève. Tu vois, voilà. Et c'est vrai qu'on a, celui-là, il nous a énormément... ouais. Então, ela está explicando aqui que os pombos correios que ela teve, entendeu? O melhor criador da Bélgica, que passou a raça dessa raça que ela tem aqui, fez ela colocar o marido dela, colocar os pombos em reprodução. Pegou os ovos, ele falou, quando eu vou colocar os pombos para voar e ao mesmo tempo eu vou colocar outros casais para reproduzir. E ela pegou os ovos, quando os pombos colocarem ovos no mesmo tempo, eu vou te passar todos os meus ovos e os seus você joga tudo fora. E foi isso que ele fez, ele pegou os ovos do pombo dele, jogou tudo fora, foi lá, pegou os ovos do melhor criador daqui da Bélgica, colocou embaixo e tirou 40 filhotes. E com esses 40 filhotes que ele tirou, foi ele, essa senhora com o marido, e ele ganhou pro rapaz, pro melhor treinador daqui da Bélgica. E o cara ficou contente porque ele falou que foi... ele perdeu para um aluno, para os melhores alunos dele, criadores de pombo. Isso é muito bom a história. Mais je vous dis, mais on a joué, je vous dis avant, maintenant ça diminue. Mon mari n'est plus non plus motivé comme avant, et il est un peu moins. Okay. Mais avant, quand on est venu habiter ici, moi j'ai commencé, c'est moi qui ai fait les pigeons jusqu'à sa pension. Il est pensionné maintenant, ça fait 10 ans. Mais pendant toutes ces autres années, c'est moi qui me suis occupé des pigeons. Gratter, donner à manger, les porter pour entraînement, tout. Voilà. Ouais. Ça c'est important aussi. Oui. Quando lidou, c'est ça que... Tu vois?
Então, ela explica que o marido dela tá um pouco desanimado, mas ela que continuou, né? A limpar o pombal, a fazer as coisas, a abrir a entrada, a fazer os campeonatos para poder não deixar o marido dela desanimar para a criação de pombo. Entendeu? Ouais. Mais maintenant, je vais plus. Maintenant ela não quer mais. Maintenant, ele já voltou, se animou, maintenant ele que se ocupa. Agora ela não quer mais não. Non, non, maintenant c'est fini. Maintenant acabou. Ela falou que acabou. Ela Faut cria, un jour, oui, mais bon, je vais. ela cria, mas agora ela só participa dos campeonatos. Ela bota os pombos para voar. Voar. Tem que voar. Mais c'est vrai que quand on s'occupe à deux, parce qu'on dit toujours une femme dans un pigeonnier, on jouera bien. Ah, lá, Parce tá qu'on vendo? n'est plus méticuleux, on n'est plus... Ah oui, ah ouais. Ouais, Tá mais vendo bon. aí, Pelé? Ela falou que quando tem uma mulher que joga, que cuida dos pombos e participa de campeonato, sempre são as melhores e sempre ganha, tá vendo aí? Abre o olho, tem que botar essa mulherada também para competir, hein? Ouais. Je dis aller poser les femmes aussi pour Oui, oui, compétir oui, oui, avec oui, les oui, pauvres oui, jeunes. oui, oui, Olha lá. oui, oui.